E o STF concluiu o julgamento da ADPF 779, declarando inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra, não podendo, portanto, esse argumento ser utilizado nos procedimentos penais e trazendo um forte impacto no tribunal do júri, nas estratégias de defesa que são adotadas no tribunal do júri. Mas por que isso impacta? Qual é a razão de essa tese ser utilizada, tão utilizada, melhor dizendo, no tribunal do júri? Antes de responder essa pergunta, eu queria convidá-los a se inscrever aqui no meu canal e ligar o alerta para que vocês possam acompanhar todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui, já que esse conteúdo ele é feito com o objetivo de divulgar de uma forma técnica e até imparcial as informações relativas ao direito penal e processo penal. Então, toda decisão que traz algum impacto, seja do STF, seja do STJ, e também alterações na legislação, eu vou elaborar, eu vou criar um vídeo para que eu possa explicar isso da forma mais simples possível, tanto para aqueles que são da área jurídica, como também para aqueles que não são e possam compreender a repercussão, possam entender essas decisões e o porquê que eu entendo que elas estão corretas ou não. Então, voltando aqui, por que essa decisão impacta o tribunal do júri? Na verdade, impacta as estratégias de defesa no tribunal do júri. Para eu responder essa pergunta, é necessário que a gente primeiro entenda o que é o júri. E o júri, ele é uma garantia que está prevista lá no artigo 5º da Constituição. Então, é uma garantia fundamental. Todas as pessoas que praticam crimes contra a vida, podendo ser tanto tentado quanto consumado, então praticam um crime doloso contra a vida, serão julgados pelo tribunal do júri. E o júri, e o tribunal do júri, ele tem 3 princípios fundamentais. Quais são eles? A soberania dos vereditos, o sigilo das votações e a plenitude das defesas. Então, os jurados, eles, quando decidem, a sua decisão, ela é uma decisão sigilosa, ou seja, eu não vou saber qual foi o voto daquele jurado, porque esse voto é sigiloso. Qual foi a razão que levou esse voto, que levou esse jurado a proferir aquele voto? Também não vou saber porque é sigiloso. Então, essa decisão do corpo, do conselho de sentença, é uma decisão soberana. Tanto é que se você recorre da decisão dos jurados, o Tribunal de Justiça, ou então o Tribunal Regional Federal, caso seja um Tribunal do Júri Federal, não pode modificar. O que é que o tribunal ele vai fazer? Vai determinar um novo júri, porque apenas jurados podem modificar decisões de jurados. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, eles não podem, eles não têm essa força por conta da soberania. Mas tem um terceiro princípio que eu também falei, que é a plenitude de defesa. E esse princípio, ele é extremamente forte, porque ele possibilita a defesa a se utilizar de todos os argumentos que ela entender ser necessário para o convencimento dos jurados. Então, não é nada incomum ou extraordinário, por exemplo, a defesa se utilizar de cartas psicografadas nas quais a vítima perdoa o seu agressor, perdoa o seu assassino. Não é nada extraordinário também a defesa se utilizar de argumentos baseados na moral, baseados em questões religiosas, baseadas em questões ideológicas, porque no júri você está trabalhando com a questão de convencimento. E muitas vezes, só o argumento jurídico, ele não convence. Então eu posso até chegar e falar de que a pessoa agiu em legítima defesa, de que a pessoa agiu em estado de necessidade, de que aquilo não é crime, de que aquilo o Código Penal entende que é um excludente. Mas se os jurados não tiverem uma empatia com você, se eles não se convencerem do seu argumento, não adiantou de nada. Até porque o argumento jurídico sozinho, muitas vezes, ele é áspero, ele não é convincente, ele não sensibiliza os jurados.
Então, o advogado, ele tem que ir além. O advogado, ele tem que trazer esses outros argumentos, sejam ideológicos, sejam religiosos, seja moral. E um desses argumentos que era bastante utilizado pelos advogados era o da legítima defesa da honra. Em pouquíssimas palavras, a legítima defesa da honra nada mais é a justificativa para se praticar um crime para proteger a sua honra. Então, é o caso de um marido ter matado a esposa porque a esposa o traía. Então, para se proteger sua honra, proteger sua integridade perante a sociedade, o marido matava a esposa. Como a gente pode ver, essa é um argumento, é uma lógica bastante misógina, bastante machista, bastante patriarcal e totalmente retrógrada e ultrapassada. Ninguém pode matar ninguém para proteger sua honra. Eu não posso justificar que o fulano matou a sua esposa porque ele tinha uma honra a zelar perante a sociedade. Mas apesar de ser um argumento retrógrado, apesar de ser um argumento machista, era muitas vezes convincente. Porque vocês têm que entender que o conselho de sentença, que é formado por 7 jurados, muitas vezes esses jurados, eles não têm formação jurídica, e mesmo que tivesse formação jurídica, isso não impediria questões morais serem convincentes para eles. E esses jurados, eles possuem vieses. E muitas vezes esses vieses são machistas, esses vieses são misóginos. Então, se o advogado, com a sua habilidade defensiva, conseguisse formar um conselho de sentença por homens, composto por homens que são machistas, que são misóginos, esse argumento cairia como uma luva e convenceria. Rodolfo, mas o crime foi praticado, a autoria está confirmada. Só que a gente tem que entender que os jurados, eles respondem quesitos. Então, depois que é finalizado todo o procedimento ali no júri, finalizados os debates, o Código de Processo Penal determina que os juízes elaborem indagações a partir de alguns quesitos que estão lá no artigo 483. O primeiro quesito é se houve o fato, ou seja, o crime ocorreu. Confirmada a primeira pergunta, vai para a segunda. O fulano de tal, ou seja, o réu, ele praticou o crime? Confirmada a segunda, tendo a maioria de sim na segunda resposta, vai para a terceira. Você absolve. E aí, galera, essa absolvição é uma clemência. Não importa se houve o crime, não importa se o réu realmente praticou o crime. O que importa é se os jurados darão uma clemência. E muitas vezes eles dão a clemência. Então, essa decisão é uma decisão totalmente contrária à prova dos autos, mas é uma decisão soberana e que o juiz não tinha como, por exemplo, impedir que o advogado se utilizasse do argumento da legítima defesa da honra, por conta do princípio da plenitude de defesa, mas isso foi mitigado. Então, hoje, a partir de hoje, se o advogado utilizar o argumento de legítima defesa da honra perante os jurados, o juiz tem a obrigação de impedir a conclusão desse raciocínio, até porque lembre-se que não existe direito absoluto. Os direitos, eles quando eles se chocam com outros direitos, tem que ter uma limitação. Então, a plenitude de defesa, embora ela seja extremamente ampla e possibilite que o advogado traga os argumentos que entenda necessário para convencimento, tem um limite. E esse limite é justamente a legítima defesa da honra. Então, o que é que vocês acham? Vocês acham que o STF agiu corretamente? Vocês acham que realmente o coronel Jesuíno, que lá do livro de Gabriela Cravo e Canela, que foi inclusive citado pela ministra Rosa Weber, deveria realmente ser condenado como foi? O que é que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Um abraço a todos e tudo de bom.